E eu quero falar nessa noite a respeito de um tema que é bastante complexo, que é honestidade. Nós vamos falar a respeito de honestidade. Não tem como falar de finanças se nós não falarmos de honestidade. E por mais que eu me sinta tentado a fazer uma pergunta aqui, eu vou fazer a pergunta parcialmente. Eu não vou perguntar, não vou pedir para você que se sente honesto, que acha que é honesto, levantar sua mão. Eu só vou pedir para você fazer um trabalho mental. Eu vou fazer a pergunta e você pense, somente pense, e conclua consigo mesmo. Não precisa concluir para ninguém, não precisa concluir para a igreja. Eu vou me incluir nesse questionamento. Você é honesto? Você é honesta? Eu sou honesto? E aí deixa o grilinho trilar um pouquinho aí. Eu quando ministrei esse estudo pela primeira vez, quando eu comecei a trabalhar em cima disso, eu tive o cuidado de fazer uma lista e deixar no meu computador. Então isso aqui não foi produto do intelecto de agora, é mais antigo. Aí eu fiz uma pequena lista chamada lista de desonestidades. Porque às vezes a gente pensa numa coisa, ser desonesto é A, B ou C, mas se esquece de que existem outras práticas que são consideradas. Então, eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. Quando se é desonesto, quando você saqueia cargas em veículos acidentados nas estradas, quando você vai no mercado e você pega uma uvinha lá para provar, para ver se tá boa, que aquela uva tem dono, não é sua, nem minha. Quando você tira cópia, xerox, no seu ambiente de trabalho, sem pedir autorização para quem de direito. Quando você tira cópia integral de livros, você só pode copiar 20% de um livro. 21% já está errado. Já você está desrespeitando o copyright. Quando você vem na estrada, né? E de repente de longe você vê o radar, passa devagarzinho a 60, depois 120, 130, né? Aí aquela coisa. Hoje é mais fácil, né? Essa desonestidade, porque o GPS ele fica apitando, né? Quando o radar está se aproximando, você já, né? Mas antigamente não tinha isso daqui, né? Quando se estaciona nas calçadas, muitas vezes debaixo das próprias placas de proibido, tá lá, sobe em cima da calçada e ainda fica do lado da plaquinha. Suborna ou tenta subornar quando é pego cometendo alguma infração. Eu não estou dizendo que isso daqui, alguém aqui se enquadra. Eu estou dizendo que é uma lista que eu elenquei e não é um rol taxativo, é exemplificativo. Além desse aqui pode haver outros mais. Fala no celular enquanto dirige, troca voto por qualquer coisa, areia, cimento, tijolo, dentadura, sei lá, voto é seu, né? Trafega pela direita nos acostamentos, né? Quando está congestionado, né? Aí você passa lá, para em fila dupla, tripla, quádrupla em frente às escolas e etc e tal. Viola a lei do silêncio. Fura a fila no banco utilizando das mais esfarrapadas desculpas. Vem cá filho, vem cá, vem no colo aqui que eu estou com uma criança de colo. E aquelas coisas todas que a gente sabe como é que funciona, né? Pega atestado médico sem estar doente só para dar um iê no trabalho. Ou para faltar, para chegar mais tarde. Faz gato de luz, água, TV a cabo. Meu Deus. Registra imóveis no cartório, não pelo valor de compra, mas pelo valor venal. Então você paga bem menos imposto, mas na verdade você está comprando por outro valor, não é por aquele. E aí paga menos. Compra recibo para abater declaração do imposto de renda, para pagar menos imposto. Muda a cor da pele para ingressar na universidade através do sistema de cotas. Afrodescendente, mas tem gente que o camarada é loiro e diz que é afrodescendente e quer entrar pelo sistema de cotas. E fica bravo quando não deixa. Quando viaja a serviço pela empresa, vai almoçar ou comer alguma coisa, gastou 10, pede uma notinha de 20. Complicado. Comercializa objetos doados em campanhas de catástrofe. Sabe, quando tem enchente em algum lugar tal, e o povo pega e faz aqueles donativos e envia, tem sempre alguém que vai vender isso daí para outro alguém. E o que vendeu está errado, o que compra também está errado. Estaciona em vagas exclusivas para deficientes e ainda sai mancando do carro, né? Adultera o velocímetro do carro para vender como se fosse pouco rodado. Compra produtos piratas com plena consciência de que são piratas.
substitui o catalisador do carro só por um cano ali, né, só pela casca, porque é mais barato. Diminui a idade do filho para que esse passe por baixo da roleta sem pagar passagem, ou então ele possa ir nos acampamentos aí pagando uma taxa menor, ou de repente ele possa se hospedar no hotel pagando menos por conta disso. E emplaca o carro fora do seu domicílio porque vai pagar menos IPVA. Na empresa onde trabalha, pega papel, pega caneta, lápis, clipes, como se isso não fosse furto, ou melhor, apropriação indébita. Comercializa vale transporte, vale refeição que recebe da empresa onde trabalha. Falsifica tudo, tudo mesmo. Só não conseguiu ainda falsificar aquilo que ainda não foi inventado. Porque quando inventar, vai falsificar também. Quando volta do exterior, viaja para o exterior. Quando volta, nunca diz a verdade quando o fiscal aduaneiro pergunta o que traz na bagagem. E sempre dá um jeitinho, né? Tira vai lá no Paraguai, tira as coisas da embalagem, vem pendurado no pescoço, vem debaixo do braço, porque é de uso. Você não comprou, não. É de uso, está usando. Quando encontra algum objeto perdido, na maioria das vezes não devolve. E muitas vezes pede as coisas emprestadas e se esquece de devolver. E aí Levítico 19:11 vem dizer para nós o seguinte: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Na verdade, o objetivo aqui não é saber se eu sou honesto, se você é ou não. O objetivo é entender que a honestidade não é um acessório que lida com finanças, mas é uma peça fundamental, porque nós estamos vivendo numa era onde a honestidade é tida como relativa. Para Deus a honestidade é absoluta, sim, sim, não, não. O que disso passar de procedência maligna, não tem um meio termo. Ou é quente, ou é frio. Morno, vômito, acabou. Ou está de um lado do muro, ou está do outro lado do muro. Se estiver em cima do muro, está errado. Só que nós estamos vivendo uma realidade cultural, social, onde a honestidade é relativa. As pessoas estabelecem seus próprios padrões de honestidade, que variam conforme a circunstância. Vai variar. Talvez eu veja muitas coisas na televisão, eu veja outros fazendo e diga, desonesto. Mas quando de repente eu passar por uma situação semelhante, talvez não seja tão desonesto assim, porque é relativo, não é absoluto. Então conforme a circunstância, eu vou me amoldando, eu vou me adequando, eu vou me conformando. E a palavra vem dizer, não vos conformeis com esse século, não tomem a forma, não se amoldem, não se acostumem com isso. Para Deus, a honestidade é absoluta, e ponto. Por quê? Bacana, muito bom você ter perguntado. Porque nós não podemos, num primeiro momento, ser desonestos e amar a Deus. Não tem como. Sabe por quê? Porque o desonesto, ele age como se Deus não existisse. Porque toda prática de desonestidade tem o objetivo de quê? De trazer lucro, óbvio. Ninguém é desonesto para ficar pior do que está. Se age desonestamente para levar vantagem, a lei de Gerson. Famosa lei de Gerson. Que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, certo? Tá. Tem outros povos que também gostam muito de levar vantagem, mas o brasileiro é especial, é muito especial. Sempre que se é desonesto, se quer levar vantagem em algum momento, seja ele qual for. Nesse momento, então, eu, como crente, como servo do Senhor, eu descarto a possibilidade de Deus me abençoar, de Deus suprir a minha necessidade, de Deus bradar ou fazer alguma coisa por mim. Então eu preciso fazer alguma coisa, preciso dar meus pulos, preciso mexer os pauzinhos, preciso fazer algo. Então eu ajo como se Deus não existisse. Agora, como eu posso amar quem não existe? Como as pessoas, ao serem desonestas, estão dizendo Deus não existe, ou Deus não tem como resolver meu problema. Como é possível amar quem não existe? Obrigado, Angelo. Na verdade, o comportamento honesto é uma questão de fé. Questão de fé. Porque nós vamos ser provados diariamente.
diariamente. E eu vou dizer que é quase como resultado da telecena, de hora em hora, ou talvez de minuto a minuto, nós vamos ser provados com situações aonde podemos ser honestos ou não. Ninguém está vendo. E se Deus está vendo, eu peço perdão, Ele me perdoa. Nós muitas vezes somos bem caras de pau mesmo, porque a gente sabe que Deus, Ele é misericordioso, a gente sabe que Ele não vai nos fulminar, a gente sabe que Ele é um Deus de amor, que Ele vai nos perdoar. Mas cuidado, cuidado, muito cuidado. Nós somos testados minuto após minuto, e nós devemos fazer uma escolha de fé. Ou eu entendo que eu não preciso dar jeitinho para viver bem, para ser abençoado, para ter as minhas finanças de forma adequada, ou então, ou eu tenho fé para entender, olha, esse ano eu ganhei tanto, vou precisar pagar imposto de renda, esse dinheiro poderia ser muito bem utilizado para outras coisas, mas é assim que Deus quer que eu haja, com honestidade, pagando os meus impostos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então eu devo pagar os meus impostos. Talvez aqueles valores me fariam falta, mas Deus, Ele vai me abençoar, porque eu sou honesto. Agora adianta, eu vou arrumar umas notinhas aqui, vou colocar ali como dependente a sogra, o cachorro, o papagaio e tal, de repente vem alguns abatimentos ali, eu tenho uma bela de uma restituição, ótimo, consegui até mais dinheiro do que eu imaginava. Do mesmo modo como esse dinheiro veio fácil, ele vai fácil. Porque existem coisas que Deus realiza no plano sobrenatural que são imutáveis, e uma delas é justamente isso. Aquilo que nós conseguimos de forma desonesta e fácil, vai embora tão rápido que nós nem percebemos. 2, não podemos ser desonestos e amar nosso próximo. Mas por quê? Porque quando nós somos desonestos, o que nós estamos fazendo com o outro? Levar vantagem sobre alguém, o que é isso? Você está prejudicando alguém. Direto ou indiretamente, quando eu sou desonesto, eu estou prejudicando alguém. Ah, mas eles têm tanto, o fisco tem tanto dinheiro. Nós não estamos aqui para sermos juízes de nenhuma causa. Nós estamos aqui para entender o princípio. Se o governante vai fazer bom uso do dinheiro ou não, problema dele, porque ele vai prestar contas. Agora, e eu? Que tipo de contas vou prestar daquilo que está sendo colocado à minha disposição? Essa é a questão. Cada um de nós há de prestar contas individualmente. Individualmente. Quando somos desonestos, estamos roubando uma outra pessoa. Estamos furtando. Estamos nos apropriando de alguma coisa que pertence a outrem. Estamos prejudicando alguém. E como eu posso amar ao próximo como a mim mesmo, sendo-lhe desonesto? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ótimo. Eu preciso amar o meu próximo como eu gostaria que ele me amasse. Eu preciso querer o bem para ele como eu quero o bem para mim também. Só que eu sou desonesto e eu estou querendo o bem para ele? Não. Se der para os dois ficarem bem, tudo bem. Abençoados. Mas se não dá, eu vou pensar primeiro na minha pessoa. E como eu posso amar ao próximo como a mim mesmo, agindo dessa forma? A desonestidade sempre prejudica as pessoas. Eu não consegui ainda, se os irmãos, em toda a criatividade, sapiência, na reunião de várias pessoas aqui, pode haver conselho. Eu não consegui pensar numa atitude desonesta que fosse benéfica a quem quer que fosse. Veja bem, algumas até parece que no momento ela traz algum benefício, mas você precisa esperar ela transitar todo o caminho, para ver se lá na página 2 o problema não é maior do que a pseudo-bênção que parece que foi auferida lá atrás. Uma vez uma irmã, por isso que é complicado, irmãos, essa questão de testemunho. E às vezes eu penso que é louvável que o pastor
ele faça uma entrevista com a pessoa que vai testemunhar alguma coisa. É sempre bom, né? Sempre bom. Porque às vezes a gente pode ser pego de calça curta. E aí certa feita uma irmã, assim, muito simples, foi testemunhar das bênçãos que havia recebido. É porque eu peguei e meu neto, que era menor de idade, eu não tinha dinheiro, mas eu fiz ali um financiamento tal, e coisa tal, eu comprei uma moto para ele. Menor de idade, desabilitado, e ela entrou numa dívida. Está tudo errado, tudo errado. Pode parecer uma bênção, pode parecer que Deus estava agindo, sim, estava agindo com misericórdia, para que ela não fosse fulminada, porque ela errou em todas as instâncias, fazendo um financiamento, dinheiro que não tinha, uma aposentadoria, uma pensão que recebia extremamente estreita, oferecendo um veículo para um desabilitado, tudo errado. Mas agora ele vai poder andar, vai poder ir para a escola, vai ser mais rápido, parece uma bênção, parece, mas quando a gente realmente verificar a situação, percebe-se que não foi bênção. Bênção ou maldição? Maldição, muito mais. 3, a desonestidade desacredita a evangelização. Você acredita que a desonestidade desacredita a evangelização? É verdade. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes, as nossas ações, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. Nós já falamos isso muitas vezes. Na maioria das vezes nós não precisamos nem falar do amor de Cristo. Basta que as pessoas olhem para nós e vejam as atitudes que nós estamos tendo. Isso já é simplesmente o pontapé inicial para as pessoas entenderem que há algo diferente e que elas precisam conhecer isso que nós conhecemos, Jesus. E aí então elas vão ter o encontro com Jesus. Mas que autoridade eu tenho para falar de Jesus sendo desonesto? Que autoridade? Porque na verdade, quando eu sou honesto, eu confirmo às pessoas o Senhor que eu estou servindo. Ao contrário disso, quando eu vivo no vai da valsa, de forma desonesta, as pessoas sabem quem eu sou, sabem como eu ajo, sabem como eu penso. E aí de repente, diante de toda aquela falcatrua, diante de todas aquelas mazelas, eu vou falar do amor de Jesus. E aí de repente acabo até sendo envergonhado, que a pessoa pode falar, mas espera aí, você não faz isso, você não aproveita aquilo, você não tira vantagem naquilo outro, e como é que você vem me falar do amor de Jesus? Como é que você vem me falar de perdão de pecados e arrependimento? Talvez você precisaria, no primeiro momento, se arrepender de algumas coisas que tem cometido. E aí vai ficar chato isso. Então, muitas vezes, a evangelização tem sido desacreditada, porque pessoas desonestas têm agido conforme elas acham que é normal, só que ao tentar falar do amor de Cristo com as suas condutas, ninguém acredita. Porque de fato não é assim que nós somos ensinados, ou não é assim que a Bíblia nos ensina. Perfeitos nós não somos, mas nós entendemos que existe sempre um processo, e o processo sempre passa pelo reconhecimento, pelo arrependimento, por pedir perdão, por se sentir perdoado, por insistir em não cometer aquele erro de novo, ou não pisar na bola de novo, e às vezes você vai pisar na bola de novo, vai cometer o erro de novo, mas você não pode simplesmente se conformar, se contentar, não é assim mesmo, não tem jeito. 4, a desonestidade desorienta. Eu quero ler um trecho de Provérbios, para que não fique só em palavras minhas, mas que fique também, Provérbios 4, 23 até 27, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Quando
as pessoas praticam a desonestidade, elas ficam desorientadas. O contrário disso é quando se é honesto, tem-se também segurança e firmeza no caminhar. Eu estou tranquilo, eu não devo nada para ninguém, eu não fico com frio na barriga. Será que eu posso ser descoberto? Será que alguém pode achar ruim? Será que alguém pode se sentir ofendido? Não há preocupação nenhuma. Nós não gastamos energia além da conta quando nós somos honestos, porque simplesmente é aquilo e acabou. É a mesma comparação que se faz entre a mentira e a verdade. Quando se diz uma verdade, você diz e ponto final. Aquilo é verdade, você não precisa ficar gastando energia para se lembrar da história que você contou, que não era verdadeira, da forma como você contou, para tentar sustentar aquela mentira. Se gasta muito mais energia para sustentar uma mentira do que para contar uma verdade. Porque uma vez que você contou aquilo é verdadeiro, pronto. Se você precisar contar para outra pessoa, é aquilo e ponto final. Mas todas as vezes que nós tentamos sustentar uma mentira, quem conta um conto, aumenta um ponto, ela já não sai mais da mesma forma, a gente não lembra mais os detalhes, gasta energia, pensa. Ué, mas você não falou que era assim, agora é assim, assado? Mudou. E a situação fica complicada. A desonestidade nos deixa desorientados. A honestidade nos ajuda a compreender, a confirmar a direção de Deus. Quando nós estamos de fato seguindo pela orientação do Senhor, quando nós estamos de fato andando na direção que Deus tem para as nossas vidas, nós tendemos a nos sentir melhores, mais tranquilos. Sempre que você vai num lugar comprar alguma coisa e não está em paz, é um indício talvez de que Deus não queira que você faça aquele negócio, porque Ele sabe que você não deve fazer daquela forma, ou comprar aquilo naquele momento. Então um bom indício para nós é a paz do Senhor que excede todo entendimento. Se existe paz nos nossos negócios, se existe paz no projeto de vida, se existe paz naquilo que eu estou arquitetando, então tudo bem. Mas se não existe, e nunca vai haver paz na desonestidade, nunca. Eu vou sempre ficar ansioso, eu vou sempre ficar preocupado, sempre. Agora quando as coisas são corretas, quando elas são de Deus, eu fico calmo, sereno, tranquilo, eu descanso, eu tenho fé, eu aguardo, e Deus se manifesta. Honestidade. 5. Mesmo pequenos atos desonestos são devastadores. Nós temos sempre um costume, o ser humano tem um costume, de quantificar aquilo que não é quantificável. Mentirinha, mentira, mentirona. Pecadinho, pecado, pecadão. Costumamos quantificar aquilo que não tem. Porque na verdade, quem pode valorar a ofensa? Quem pode? Só quem é ofendido talvez ele tenha uma noção. Mas eu não consigo vestir a pele dele para saber o quanto ele está ofendido. Não tem como. E talvez aquilo que eu imagine que é pequeno, poxa irmão, você se ofendeu só porque eu te chamei disso? Ou só porque eu falei aquilo outro? Isso não é nada. Mas talvez para aquele irmão, para aquela irmã, isso seja realmente algo pesado. Então nós temos o costume de querer trabalhar e nós queremos taxar as coisas. E aí estamos mais uma vez relativizando as coisas. Eu vou relativizar a mentira. Então existe mentira que é permitida, mentira que é necessária, mentira que é comercial e mentira que não pode. Essa não pode. As outras podem, essa não pode. Mas qual é a diferença? É tudo mentira. Pecado, tem um pecado que não deu para aguentar, tem outro pecado que bateu na trave, tem outro que escrachou, esse daqui eu consegui.
Os outros 150 milhões não. Enfim. E aí a gente fica relativizando. Mas mesmo pequenos atos desonestos, vamos supor que eles sejam pequenos, eles são devastadores. E aí eu trago à baila a síndrome do tijolinho. Todo grande muro começa apenas com um tijolinho. Não existe construção, por mais robusta, grande, arrojada que seja, que não começou com uma peça inicial, com o tijolinho, com o bloco. Sempre começa com algo pequeno. Irmãos, não adianta a gente imaginar que as nossas lutas, que as perseguições que nós vamos sofrer, que as dificuldades, que até poderíamos colocar num patamar assim até muito ousado, imaginar que o inferno vai se levantar contra nós. Nunca isso vai acontecer de forma a mover multidões. Sempre começa pequeno, insignificante. Se você subir nos Alpes e pegar uma bolinha de neve ali pequenininha e largar ali, essa bolinha de neve vai ser tão grande a cada volta, que ela vai chegar a um ponto de começar a passar por cima de casas, hotéis, mansões, desprender porções maiores de neve e uma avalanche pode ser criada. Veja, é uma pequena bolinha de neve que no final causa uma grande destruição. Nós não podemos imaginar que as coisas que vão tentar nos derrubar, nos tirar do eixo, nos tirar do centro da vontade do Senhor, nos levar a tropeções, não podemos imaginar que elas vão ser grandes. Se você está vendo aqui, de repente, uma cadeira no seu caminho, está vendo uma mesa, tá, tudo bem, às vezes você, desavisado ou despercebido, tropeça nisso. Mas a grande maioria das pessoas não vai tropeçar numa mesa, numa cadeira, mas é muito mais fácil tropeçarmos em algo menor, que está num nível mais baixo, não está no nosso campo de visão, está muito mais baixo, e de repente a gente não está andando, olhando para todos os detalhes, e tropeça e cai. Pequenas coisas derrubam grandes homens, derrubam grandes mulheres, derrubam grandes líderes, grandes pregadores, derrubam igrejas. Pequenas coisas têm o potencial de derrubar grandes estruturas. Vocês devem ter assistido Guerra dos Mundos, não assistiram aquele filme? Então, eu tenho na minha casa a versão original, de 1950 e bolinha. Mas o princípio é o mesmo. O que venceu os alienígenas? Algo que ninguém imaginava. Algo muito pequeno. Talvez um vírus da gripe. Pequenas coisas derrubam grandes homens, grandes estruturas. Então nunca imagine que eu não vou ser desonesto, escrachado. Ser corrupto no milhão não dá, né? Milhões de dólares não. Mas 10 mil réis, 100 mil réis, não vai fazer falta. Não dá para a gente imaginar que existe aí um quantificativo. Pequenos atos são devastadores. Lembram-se lá de Gênesis 14, 22 a 23, quando Abraão foi socorrer os reis que estavam em batalha, que tinham levado cativo o seu sobrinho Ló, e ele foi, e ele trouxe de volta, e tudo aquilo que havia sido pilhado ele trouxe de volta, e aquilo de fato, por direito de guerra, pertencia a ele, mas ele disse justamente o seguinte: eu não quero nenhum fio, eu não quero nenhuma correia de sandália que não seja meu, para que não venham dizer no futuro, eu enriqueci Abraão. Ele não quis. Mas que tem uma sandaliazinha, uma coisinha pequenininha? Não é meu. A parte dos moços, aquilo que cabe a eles, ótimo. Melquisedeque, eu estou me acertando com ele também, mas eu não quero aquilo que é dos outros. Mas nem um pouquinho. O que é dos outros, é dos outros. Só um pouquinho? Não. Bom,
pensando nisso, faça um pacto. Faça um pacto consigo mesmo, consigo mesma. Faça um pacto com Deus. De você sair daqui hoje com uma ideia firme no seu coração e na sua mente. O que é dos outros é dos outros? Ótimo. Não lance mão mais de nada que pertence a quem quer que seja. Uma folha de papel que seja, uma cópia, um clipes, um lápis, uma caneta, um telefonema, um centavo que não te pertença. Seja de quem for, é do patrão, é do vizinho, é do governo, não importa. Não é meu, não é seu, pertence ao outro, ou está sob a responsabilidade do outro. Então comece a fazer um pacto consigo mesmo e com Deus. Devemos ser honestos, mesmo nas questões menores e aparentemente sem consequências. Em 2005, eu estava concluindo o meu TCC no curso de Direito, e eu queria tirar uma cópia bem elaborada, impressão a laser, que eram as impressoras que nós tínhamos lá no tribunal, e queria fazer uma encadernação, só que eu poderia chegar no serviço ali, espetar o pendrive ali, baixar o arquivo e imprimir. O que eu fiz? Cheguei para a juíza e falei: doutora, eu gostaria de fazer tal coisa, eu gostaria que a senhora me autorizasse a tirar a cópia, eu vou trazer o papel, só vou utilizar o toner. A senhora me autoriza? Me autorizou. Não me pertence. Talvez nem pertencesse a ela, mas ela é a autoridade máxima naquele lugar e ela pode dizer sim ou não. E sim, tudo bem. Se fosse não, ok. Precisamos aprender isso, irmãos. A lidar bem com as coisas dos outros, a sermos honestos também com as coisas dos outros. E se por uma infelicidade eu não estou sendo honesto como deveria ser, ou de repente, nesse rol aqui de desonestidades, eu passei esbarrando em alguma coisa aqui. Para nós só existem duas formas de escaparmos de toda a desonestidade. A primeira, Provérbios 16, 6, parte B. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Provérbios 16, 6, parte B. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Como é que nós vamos fugir da desonestidade? Temor saudável a Deus. Temor não é ter medo. Temor é algo muito mais profundo num relacionamento que os homens, a humanidade, pode ter com o seu Senhor, com o seu Criador, com o seu Salvador. É respeito, é dedicar honra, é reconhecer, é obedecer, é esperar. Ou nós escapamos de atitudes desonestas, temendo a Deus, ou, Provérbios 13, 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. A fazenda que procede da vaidade diminuirá. Ou eu temo a Deus e ando de forma correta, ou eu vou começar a ter perdas. Perdas. Porque se existe uma coisa que Deus não vai fazer, é acordo conosco quando formos desonestos. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Você sabe que aquilo é errado e você está insistindo naquele erro. Você sabe que aquela prática não está certa, é desonesta, vai prejudicar alguém, e você insiste naquilo. Deus, Ele não vai te abençoar nesse negócio. E ponto final. E mais, se porventura você ganhou aquilo, Ele não vai permitir que por muito tempo você continue
com aquilo em seu poder. Deus não há de permitir que os seus filhos mantenham algo adquirido de modo desonesto por muito tempo. Veio fácil? Vai mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Então só existem duas formas, meus amados. Então é mais ou menos assim. Ou a gente aprende a agir através do amor que Deus libera sobre cada um de nós. Então tememos a Ele, respeitamos, obedecemos, entendemos que nós não precisamos de práticas desonestas. Ou então nós vamos começar a ter perdas. E aquilo que nós almejávamos, lógico, a desonestidade almeja lucro. A perda vai ser tão significativa que o lucro oferido no início, ele vai ser absorvido e talvez a gente fique pior. E é justamente algo que até nós podemos fazer um paralelo com o texto bíblico que diz que quando o demônio ele sai de um indivíduo, ele anda por lugares escusos. E se ele volta e encontra aquela casa vazia, ou seja, ela não está habitada pelo Espírito Santo, ela não está preenchida por Deus, ele vai, toma outros espíritos sete vezes piores do que ele, e a situação daquela pessoa se torna pior do que a situação inicial. Quando nós estamos lidando com esse patamar da desonestidade, e quando nós não somos tementes ao Senhor, nós podemos sofrer perdas. E as perdas serão muito significativas se nós formos comparar a situação que era antes e a situação que se transformou depois. Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês vão se sentir bem com isso ou não, mas todos somos desonestos, vez ou outra. Eu sou, você é, todos nós somos. Porque não existe nenhum perfeito na face da terra. Eu estou aqui, eu estou ministrando aos irmãos, eu estou falando de algo, mas também me incluo nisso, porque tem que ficar sempre vigiando. Sempre vigiando. Sempre. Hoje mesmo eu fui tentado a dar um jeitinho numa coisa lá no serviço. Falar, mas ninguém vai saber, só mudar aqui, muda o numerinho aqui, outro lá, o sistema aceita. Mas aí eu parei e falei, bom, mas o que Deus acha disso? Ninguém vai saber, mas o que Deus acha disso? Está honesto? Não. E se eu fizer isso, qual vai ser a consequência lá na frente? Então deixa do jeito que está. Deixa do jeito que está. O que eu tentava fazer? Com uma atitude desonesta, trazer lucro para mim mesmo. Eu entendo que se eu me mantiver fiel aos princípios divinos, Deus ele vai transformar aquilo que para mim parece prejuízo hoje em algo abençoado no futuro, se eu seguir pelo princípio dele. Se eu tentar dar jeitinho, o final vai ser pior. Mas a verdade é, todos somos desonestos vez ou outra. Bom, uma vez que eu e você nós reconhecemos o nosso ato desonesto, o que a gente vai fazer? 3 coisas. A primeira coisa, restaurar a nossa comunhão com Deus. Porque quando nós somos desonestos, nós estamos quebrando a comunhão com Deus. Porque nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não tem poder, não tem autoridade, não tem capacidade para resolver a minha situação. Eu preciso fazer alguma coisa. E alguma coisa foi ser desonesto. Eu preciso voltar a ter uma comunhão sincera e honesta com Deus. Então, eu percebi que eu fui desonesto, eu vou confessar a Deus o meu momento de desonestidade, eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão e eu vou ser perdoado. Tá, mas não é só isso, eu preciso restaurar a minha comunhão com o próximo, porque todas as vezes que eu sou desonesto, eu estou prejudicando alguém. E muitas vezes essa pessoa nem sabe que está sendo prejudicada, ou nem percebeu, talvez perceba algum dia. Mas eu preciso restaurar a minha comunhão com essa pessoa. Sabe como? Confessar a desonestidade a essa pessoa. Difícil. Às vezes eu falo demais, irmãos. Às vezes eu falo demais, dá conta.
E certa feita eu tive uma oportunidade de falar com o desembargador sobre algumas coisas que aconteciam ali no fórum, na época de outros juízes, na época de outros diretores. E talvez a minha intenção fosse trazer melhoria para o espaço, mas eu acabei chateando e muito a juíza, o diretor. E aí o que eu tive que fazer? Eu agi de forma desonesta, porque se eu percebi que algo não estava conforme o meu desejo, eu deveria ter procurado as pessoas, e não ter procurado os superiores, para tentar mudar alguma coisa. Eu fui conversar com o diretor, pedi perdão a ele, por ter agido de forma leviana. Eu fui conversar com a juíza, pedi perdão a ela, por ter agido de forma leviana. E é dessa forma que nós temos que agir. Eu fui desonesto, não agi da forma correta. Então, eu precisei restaurar minha comunhão com Deus, mas precisei restaurar minha comunhão com o próximo, aquele que foi atingido com a minha desonestidade. Porque quando eu ou qualquer um de nós agir dessa forma, nós alegramos o coração de Deus, nós agradamos a Deus e Ele há de nos abençoar, por conta de verificar aonde está realmente o nosso coração. E 3, se eu fui desonesto, eu preciso devolver o que foi adquirido de forma desonesta. Naquele momento que eu agi de forma leviana e desonesta, simplesmente a questão foi palavras. Mas às vezes é preciso restituir bens, restituir o dinheiro, restituir algo que foi conquistado de forma desonesta. Restituir a quem de direito, agir de forma correta. Antes de nós terminarmos, irmãos, eu tenho mais 2 coisas para falar. E uma delas chama-se suborno. O que é suborno? Que é um parente muito próximo da desonestidade. Suborno é algo que você dá para alguma pessoa, pode ser um bem, pode ser dinheiro, pode ser qualquer outra coisa, para influenciar essa pessoa a praticar um ato ilegal ou um ato errado. É corrupção. Se nós trouxermos para o termo técnico, suborno é corrupção. E corrupção, ela pode ser ativa e passiva. Quando eu ofereço, ativo. Quem recebe, passivo. Ambos são corruptos. Muitas vezes nós somos enganados com os conceitos. Imaginamos que o corrupto é aquele simplesmente que está trabalhando com dinheiro, mas existem os 2 lados. Tem aquele que recebe, tem aquele que dá, tem aquele que recebe, tem aquele que oferece. Os 2 são. Por que existe muito furto? Por que existe muito roubo? Porque existe receptador. Se não houver receptador, não há necessidade do furto. Mas aí o camarada, de forma desonesta, ele ofere lucro, comprando por um valor menor aquele bem, revendendo e vivendo disso. Se ele não comprar o produto do furto, não vai ter necessidade de furtar, porque o camarada vai furtar para quê? Ele quer trocar por droga, ele quer pegar dinheiro, ele quer fazer alguma coisa. É a própria questão da droga. Se não há usuário, não há o comércio. Então nós temos que ir na fonte. O usuário tem que ser tratado de forma conveniente. Quando ele deixar de ser usuário, o traficante fica desempregado. Acabou o comércio. Mas veja, existe a conexão. Suborno então é corrupção. Suborno é você oferecer algo a alguém para que esse alguém faça algo por você, ou você receber para fazer algo por alguém. Cuidado com os presentes que nós recebemos, cuidado com as ofertas que nós recebemos, cuidado, porque às vezes nós podemos pensar que é uma bênção e não é. Não é. Às vezes a gente pensa que suborno é, eu estou pagando alguma coisa lá para o político fazer A, B ou C, ou de repente me pararam na estrada, dou documento com uma notinha no meio ali, né?
É suborno, sim, corrupção ativa e passiva, sim, mas muitas vezes nós vivemos num contexto e não nos damos conta de que às vezes as pessoas tentam nos comprar, querem comprar o nosso coleguismo, querem comprar o nosso ombro, querem comprar o nosso apoio, e aí isso também acaba sendo indiretamente um suborno. Então cuidado. E a segunda coisa que eu queria falar, aliás, falar não, eu quero ler. As bênçãos que nós podemos receber sendo honestos. É tudo em Provérbios. Provérbios praticamente diz tudo. Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Quem é sincero, quem é honesto, Deus ele revela os seus segredos, os sonhos, os referenciais do Senhor vêm para aqueles que têm sido honestos. Provérbios 12:19 diz assim: o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Quem fala a verdade, quem é honesto no falar, isso ficará para sempre. Provérbios 15:6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Quem é justo, quem é honesto, tem um tesouro em sua casa. Já não é assim com o desonesto, com o ímpio. E Provérbios 20:7. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O justo anda na sinceridade, na sua honestidade, bem-aventurados os filhos que virão depois dele. Os netos serão abençoados também. Certa feita eu estava passeando no Facebook, e aí eu vi aquela foto que tiraram do Neymar, lá na Europa, depois ele ter conquistado alguma coisa lá, que eu nem me lembro o que era, que ele colocou aquela fitinha lá, 100% Jesus, né? E aí o povo postando aquilo, e eu falei, levar o nome de Jesus na testa é fácil vestir uma camisa, o difícil é ter a conduta que se requer. Sonegador de imposto, não só lá como aqui, não só ele como o pai dele. Veja, a coisa é tão séria que é geracional, é dentro da família, não é só o Neymar, não é o Júnior, é o pai também, e se bobear o avô também entra nessa história. E aí quem postou, eu comentei ali, aí depois vieram me dar uma certa lição de moral. Mas na verdade, se a gente for procurar um justo na face da terra, sem pecado a gente não vai encontrar. De fato, eu concordo. Não vou poder olhar para o Neymar e querer perfeição dele. Mas para quem quer realmente declarar que é 100% Jesus, Jesus tem que estar também nas atitudes vinculadas à honestidade. Não tem como você ser 100% Jesus, de um lado, mas a questão de finanças, a questão de honestidade, a questão de conduta, de regras, do outro lado é menos 100%. Não tem como. Não tem. Isso, para ele ou para quem quer que seja, que quer vestir a camisa, não é simplesmente colocar um tecido no corpo, mas é ter uma conduta que realmente denote aquilo que se quer expressar. Por fim, nós precisamos ser honestos a Deus, aos outros e a nós mesmos. A honestidade abarca 3 níveis: Deus, os outros e nós mesmos. E com toda certeza, quando nós aprendermos o princípio da honestidade, nós vamos descobrir o quanto as nossas finanças vão mudar. O quanto elas vão mudar. O Edilson, que esteve testemunhando naquele domingo, acho que há 2 domingos atrás, acho que foi isso,
Ele acabou não mencionando do que ele devia para agiotas, e os agiotas já estavam perseguindo ele. E na verdade quem lança a mão de agiota sabe que é uma atitude desonesta, porque a capitalização ali é muito grande. Então é uma desonestidade de mão dupla. Só que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E foi o que aconteceu. Já estavam querendo depredar patrimônio dele, querendo bater nele, querendo bater na irmã dele, perseguindo, ameaçando. É complicado, é muito complicado. Então nós precisamos ser honestos em todas as instâncias, para com Deus, para com as pessoas, mas com cada um de nós. Eu preciso ser honesto comigo mesmo, entender às vezes que eu falho, às vezes que eu piso na bola, às vezes que eu quero dar um jeitinho, eu quero receber, eu quero lucro, mas não está certo, é desonesto. Preciso ser honesto, não é assim que Deus quer. E se eu continuar insistindo dessa forma, Deus não vai me abençoar, e da mesma forma que veio, vai embora. Amém?